este episódio do IBDA Podcast, que me traz uma alegria que eu não consigo expressar em palavras. Professor Carlos Ari Sandfeld, uma das maiores referências do direito administrativo brasileiro. Seja muito bem-vindo. Raquel, obrigado. Muito bom estar conversando com vocês a respeito de direito administrativo. Professor, conta pra gente um pouco da sua história com o IBDA. Eu sei que o senhor é uma das nossas referências, se não das mais queridas, em todos os congressos brasileiros, com presença certa e expectativa do público. Conta como que foi esse início, como que se desenvolve e como será a sua participação esse ano. Eu descobri o direito público pelas mãos das pessoas que fundaram o IBDA. Eram meus professores, amigos, como o professor Geraldo Ataliba, que era um constitucionalista, tributarista e que esteve na origem da criação do IBDA. Mas o primeiro congresso do IBDA em que eu fui, na verdade vim, porque foi em Belo Horizonte, foi o 5º congresso, em 1986, e foi em homenagem ao professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que foi meu primeiro professor de Direito Administrativo, e cuja aula, primeira aula, eu assisti e virei para o meu colega do lado e disse: eu quero ser professor dessa matéria. Eu estava no 3º ano da faculdade. E aí foi homenagem a ele, eu apresentei uma tese nesse congresso e nunca mais deixei de vir nos congressos do IBDA. É engraçado que o IBDA é esse espaço em que a gente pega o bastão e entrega. E o senhor faz isso com grande maestria, não só pelas palestras que dá, mas por suas obras. Existe um livro que marcou o direito administrativo contemporâneo, que foi o Direito Administrativo para Céticos. Além de todas as outras obras já com densidade e solidez publicadas, o senhor, em um livro que é objetivo, curto, o senhor abalou as bases quando tratou da onda principiológica, dos hiperprincípios e usou uma expressão que é do Gilberto Gil, da geleia geral, falando: olha, isso aqui está virando uma geleia geral e a característica do direito público brasileiro desse início do século XXI precisa ser revista. Fala um pouco das críticas que o senhor fez a esse uso de normas de baixa densidade normativa em excesso. Geleia geral, como você disse, é uma expressão de música do Gilberto Gil. Houve um dia em que eu dei uma palestra junto com o Gilberto Gil, o Gilberto Gil e o Luiz Roberto Barroso. E o Gilberto Gil olhava encantado, eu falando, e ele me olhava encantado, com um ar sério, né, falando sobre regulação. Bom, ele nem sabia, mas eu já estava espalhando por aí a ideia de que o direito administrativo corria o risco de virar uma grande geleia geral, porque nós estávamos usando ideias vagas, como se fossem normas que dessem a possibilidade para o intérprete, para o aplicador, fazer o que ele quisesse. Isso é, abertura para o voluntarismo. Portanto, a minha luta nesse livro é contra o voluntarismo na aplicação do direito administrativo. O livro está indo agora para a 4ª edição, vai ser lançada nas próximas semanas, e o livro agora mudou de nome, sabe, Raquel? Ele chama Direito Administrativo para Mais Céticos. Eu já encomendei a minha edição do Mais Céticos. Exatamente. A nova edição vai sair agora nas próximas semanas, mas a ideia, então, é contribuir, a partir desse diagnóstico, para uma transformação que garanta objetividade e controlabilidade das decisões do poder que estão submetidas ao direito administrativo. Não só as decisões da administração pública, mas também dos controladores. Professor, existe uma lenda em relação à lei de introdução às normas do direito brasileiro. E eu não resisto em aferir a pertinência dessa lenda de uma forma, talvez um tanto quanto invasiva. Mas é verdade que a LINDB surge em um voo em que o senhor rascunhou algumas ideias, a partir das quais o projeto de lei foi elaborado? É verdade. É verdade. O livro causou bastante impacto quando saiu no 2012, foi a primeira edição, 2014 a segunda, e eu peguei um voo de Salvador para São Paulo e esqueci de levar livro, eu não tinha o que fazer. Aí eu peguei a folhinha de papel do cartão de embarque, caneta eu tinha,
e quis, né, resumir o que eu tinha falado no nosso congresso. E esse resumo acabou saindo, que mania, né, em forma normativa. A partir daquele texto, eu comecei a trabalhar com os meus colegas, e um grande parceiro nisso foi o professor Floriano Azevedo Marques, e publicamos num livro essa proposta. E o senador Antônio Augusto Anastasia, quando se elegeu senador, ele se animou com o projeto, propôs o projeto no Senado, e o projeto, em 2018, viraria lei depois de uma imensa polêmica na fase da sanção, porque alguns controladores acharam que aquilo era contra o controle. Na verdade, era uma lei para qualificar o controle a partir de parâmetros normativos que, afinal, já eram aceitos. Essa foi a ideia. E acabou sendo sancionada a lei, e estamos vivendo agora na era da LINDB, né, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Portanto, não peguem voos de Salvador para São Paulo sem ter nada de ler na mão, porque senão vocês podem acabar fazendo uma lei. Cuidado. Se isso não é ócio criativo, eu não sei mais o que seria. E não resisto em lhe perguntar. O senhor falou desses novos parâmetros de interpretação, de aplicação do direito administrativo, que foram trazidos pela LINDB e que têm influenciado a administração e o controle. Qual tem que ser o papel do controle? E aí eu falo especialmente dos tribunais de contas, cuja atividade o senhor já analisava de um ponto de vista crítico, com sugestões de aperfeiçoamento. Mas como eles devem atuar na regulação econômica, nas políticas públicas, sem isso se configurar uma gestão substitutiva, que eu acho que foi a sua ideia fundamental? Essa é a grande questão contemporânea do direito administrativo. Qual é a função do controlador? É ser um administrador de nível superior? A resposta é não. Administradores nós já temos. E respeitar a autonomia do gestor, do administrador, é muito importante. Afinal, para que nós criamos as agências reguladoras independentes? Para que questões difíceis sobre os vários setores, o Banco Central foi a primeira das agências reguladoras independentes, há 60 anos atrás, para que estes temas, juros, taxa de juros, concessão de portos, fossem tratados tecnicamente. O problema é que os controladores, em especial o Tribunal de Contas da União, se entusiasmaram em ser uma espécie de revisores gerais de todos os temas, de todas as decisões. Não é assim em nenhum país do mundo, e não deve ser assim no Brasil. O controle tem que cuidar de controle de contas, tem que cuidar de legalidade fiscal, da gestão de contas. E aí tem um poder de ordenar, de punir. Esse é um tema. Outra coisa que ele tem que fazer é contribuir com estudos de qualidade para a melhoria da gestão pública. Recomendações a partir de auditorias de profundidade. E não assumir, no lugar dos gestores, a tomada de decisões, por exemplo, sobre regulação. Então, o nosso desafio agora é conseguir recolocar o controle de contas e um pouco do controle judicial no lugar que é imprescindível que eles ocupem, que é um lugar de controlador de legalidade e não de gestor substituto. Eu acho que o desafio que se apresenta para o controlador, ele parte de uma mutação do próprio regime jurídico administrativo. A gente acabou, num momento do início do século XXI, numa onda, realmente uma onda do neopositivismo, trabalhando de uma forma a técnica da ponderação, de modo que aplicada ela levou, de fato, a alguns excessos. E a LINDB vem buscando dar uma resposta. E acredito que, dentre os parâmetros, os mais relevantes são consequencialismo, porque não se tratava anteriormente a LINDB disso, novas regras de motivação, uma batalha antiga de todos os administrativistas,
e ônus especiais impostos ao controlador. Eu acho que essas 3 vertentes buscavam impedir isso que o senhor acabou de dizer. Invenção de fundamentos por parte de Tribunal de Contas, de Poder Judiciário, evitando que se transforme em engenheiro de obra pronta. E aí me vem um medo. Eu sou daquelas, e eu gosto de fazer minhas confissões no podcast, já fiz várias. Eu sou daquelas que li a língua e falei, meu Deus, porque trabalho como advogada pública. E eu imagino, porque somos pagos para isso, somos pagos para imaginar o pior contexto para evitar esse contexto. Então eu li a língua e falei, meu Deus, isso vai dar muito errado na mão do mau gestor. Esse medo, assim, ele foi avassalador em mim. E a minha dúvida, e que eu quero partilhar, já não estou mais nesse momento, mas quero partilhar para lhe permitir explicar, eu pensei, nós vamos trocar a ditadura dos princípios pela ditadura das consequências inventadas pelo gestor irresponsável. E aí eu fiquei pensando, qual é o momento que nós vamos achar o equilíbrio no pêndulo? Então, eu queria que o senhor respondesse à minha preocupação, que já não é mais intensa como no início, eu era dos apavorados, e gostaria que o senhor trabalhasse algo que o senhor fala sempre, que é o caminho do meio. Consequencialismo, artigo 20 da LINDB, tão mencionado. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que, para aplicar normas muito abstratas e muito indeterminadas, não basta bons princípios, não basta uma boa orientação. É preciso identificar racionalmente quais são as alternativas de aplicação. Sim. Claro que, para fazer isso, vai se fazer prognósticos, isto é, vamos olhar os cenários futuros e como enfrentá-los, para escolher o melhor caminho, o melhor custo-benefício. Portanto, como você diz, o artigo 20 da LINDB impõe um dever de motivação qualificado, tanto para o gestor quanto para o controlador. Não é para se tomar uma norma que fala, por exemplo, em direitos sociais, na proteção da infância ou na proteção da velhice, e dizer, vamos proteger as crianças e os velhos, custe o que custar. Por quê? Porque isso é voluntarismo, isto não é uma aplicação racional de padrões indeterminados. A aplicação racional é entender quais são os interesses em conflitos, quais são as limitações, porque há muitos objetivos a serem implementados pela administração pública, e fazer uma análise de custo-benefício. Claro que nós estamos falando, no artigo 20 da LINDB, na utilização da análise de consequências para motivar decisões baseadas em normas de conteúdo indeterminado. O artigo 20 da LINDB não está para autorizar que o gestor e o controlador deixem de lado as regras feitas pelo legislador, bem determinadas, para colocar no lugar delas, a partir da sua análise de consequências, uma outra regra que ele ache melhor. Não é isto. Portanto, o artigo 20 da LINDB, como outros, o que querem é obrigar administradores e controladores a fazer análises organizadas, racionais, baseadas em empirismo, em dados, e não em achismos. Eu gosto do raciocínio técnico-científico que o senhor sempre empreende quando enfrenta um problema. E agora eu vou apresentar-lhe um problema que tem fundamentos ideológicos muito radicais, bipolares, na base das respostas jurídicas que são dadas a essa questão. E apresento porque gosto da visão que o senhor passa, diversa dessa contaminação bipolar ideológica. Quais são os critérios que devem orientar a decisão da prestação direta pelo Estado e a delegação de certas atividades ao setor privado? O Estado vai terminar sendo substituído pelo mercado em serviços que são absolutamente essenciais, que são competências públicas básicas? Nós vamos entender que, no decorrer do século XX, as missões do Estado aumentaram e mudaram de qualidade. Essa ampliação colocou um grande desafio. No início do século XX, na metade do século XX, era preciso
começar a desenvolver, no caso de países como o Brasil, o serviço de educação, o serviço de saúde. Montar as primeiras estruturas, por exemplo, os grandes hospitais de referência, hospitais e universidades, por exemplo. Ocorre que, na medida em que estes serviços vão se desenvolvendo, é impossível, por conta da multiplicidade de objetivos que o Estado tem que prover, que ele execute tudo como ele executava por meio de empresas estatais e outras formas, no início desse processo de desenvolvimento pelas mãos do Estado. Então, o que o Estado vai fazendo, e a legislação brasileira, sobretudo a partir da década de 90, incentiva, ele vai se transformando para diminuir muito a sua atividade de execução direta por meio de empresas estatais, mas também por autarquias e fundações próprias, e vai encontrando diversas formas de transferir isso para a sociedade. Não é só para o mercado, é para a sociedade. Acontece que a sociedade se organiza por entidades sem fins lucrativos, mas também por meio de empresas. E o papel do Estado é conseguir gerenciar essas relações complexas. Então, concessões comuns tarifadas, concessões por meio de parcerias públicos-privadas, concessões administrativas ou patrocinadas, contratos com entidades do terceiro setor com nomes variados, contratos de gestão, convênios, outros nomes que a legislação dá, são instrumentos para que a sociedade se articule em torno de entidades que não são estatais na realização de objetivos que são públicos. Portanto, é normal que o Estado diminua muito a sua intervenção direta como executor de tarefas materiais. Em saúde é assim. O SUS, que nós valorizamos muito... Mais de 70%, né? Grande parte do Mais de SUS, 70% é privado. ele é executado por particulares, entidades do terceiro setor e empresas. E isso é bom, isso é positivo. Onde essa presença ainda é baixa no Brasil é em educação, ensino fundamental e ensino médio. E esta é uma das travas do desenvolvimento da educação pública no Brasil. Por quê? Nós estamos ainda presos a um modelo excessivamente estatal na execução. Isso vai mudar. O senhor está falando de um setor que é o setor das parcerias. Eu queria que o senhor explorasse e avaliasse as possibilidades e os limites das parcerias em serviços essenciais. E aí não falo só de educação, falo de saneamento, de transporte, de infraestrutura. E vou seguir apresentando pergunta difícil. O senhor sempre gosta de dar pergunta difícil porque as respostas são boas. O chamado terceiro setor, que começa lá com as organizações sociais, OCIP, agora a gente tem um modelo de Emiroski, ele está condenado a ser acusado como espaço de corrupção e de desvio? Como é que a gente vai construir normas que sejam seguras e, portanto, mais refratárias a desvios e que permitam maior efetividade sem o comprometimento da moralidade? Nós temos já uma experiência larga de 30 anos no programa de organizações sociais. Sim. No estado de São Paulo, por exemplo, na área de cultura, se conseguiu fazer uma revolução a partir das organizações sociais de cultura. Um exemplo é a Fundação OSESP, que cuida, entre outras coisas, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e de um complexo cultural, que é a Sala São Paulo, enorme. Esse é um exemplo de um programa de muito sucesso baseado em uma lei das organizações sociais do Estado de São Paulo, que não difere muito do modelo federal e daquele que existe em outros estados. Na saúde, o uso das organizações sociais é muito intenso também, com resultados muito positivos. Mas não são só as organizações sociais. Nós temos as fundações de apoio dos hospitais universitários, ligados às universidades públicas, que são modelos que imbricam o setor privado com o setor público. As fundações de apoio, que não são estatais, com as universidades públicas.
O Estado de São Paulo aprovou, em 2024, um projeto de lei, do qual eu fui incumbido, que criou um regime especial para estas fundações de apoio aos hospitais públicos. E uma dessas fundações cuida do Hospital das Clínicas de São Paulo, que é o hospital de referência do Brasil. Sim. Pois bem, são exemplos muito bem-sucedidos de parcerias em sentido amplo com o setor privado. Mas é verdade que, tanto nas contratações com empresas, contratos de obras e de serviços, quanto nas contratações com o terceiro setor, existem problemas. Estados e municípios mais frágeis fazem contratos piores. Desafio: modelar bem os contratos. E nós estamos aprendendo a fazer isso e temos melhorado. Além disso, há entidades de fachada, isto é, há empresas de fachada ganhando contratos de obras, assim como há entidades do terceiro setor de fachada, verdadeiras organizações criminosas, que tentam assumir contratos com o Estado. O que é que se faz contra isso? Controle. Controle. Mas a verdade é que o modelo é muito bem sucedido, ele é importante e, como ocorre com a gestão direta da administração pública, está sujeito a aperfeiçoamento e vigilância permanente. Agora, vigilância permanente sobre a administração pública e sobre o terceiro setor que atua em prol do interesse público não significa paralisação nem substituição da atividade dessas figuras, o gestor público, o gestor privado a serviço do público, por um modelo de controladores que paralisam tudo. Esse é o nosso desafio, conseguir um equilíbrio entre o bom controle e a gestão de interesse público. O senhor falou a respeito das contratações e da importância de se modelar melhor as contratações. Quais são os principais desafios nas contratações para que a gente consiga transparência, para que a gente consiga inovação e, com isso, atender as demandas da população? A 14133 entregou o aperfeiçoamento que ela prometeu? Porque a gente tem mais regra para o planejamento, alguma coisa para gestão e fiscalização de contrato, uma tipicidade maior no sancionamento, uma mudança na teoria das nulidades. Mas o senhor acha que isso vai refletir em resultados melhores? E aí, entrega de bens, prestação de serviço, realização de obra? O que a lei de licitações, a nova lei de licitações de 2021, que é a 14133, muito difícil, né? Procurou fazer é impor um pouco de burocracia para que os contratos sejam modelados bem antes da licitação. Me preocupa a burocracia, a burocratização na lei. Isto é um perigo. E ela, a meu ver, não era necessária, a burocracia na lei. Se nós olharmos para a experiência dos contratos de parceria público-privado e das concessões comuns, nós vamos ver que a capacidade de os poderes públicos que mais usam contratos modelarem boas concessões não dependeu de uma previsão legal detalhada do modo como se iria planejar. Dou a vocês exemplos, uma lei em que eu me envolvi que criou a Secretaria de Parcerias de Investimentos, PPI, no governo federal. A lei cria o órgão, prevê algumas regras, mas ela não procura dizer exatamente como se vai modelar detalhe por detalhe. Por quê? Porque o modo varia muito de situação para situação. O que se procurou fazer foi criar um órgão consistente, e ele tem entregado resultados positivos. No Estado de São Paulo e em outros estados, se criou, até no Estado de São Paulo antes do que no âmbito federal, um órgão de modelagem de PPPs. Então, no caso do Estado de São Paulo hoje, se está modelando a mais inovadora PPP da história do Brasil, que é a concessão administrativa para o novo centro administrativo do governo do Estado de São Paulo, nos Campos Elíseos, uma região degradada da cidade, no centro da cidade, no qual o governo do Estado quer reunir toda a administração pública que está situada na cidade de São Paulo, com construções que servirão a 25 mil servidores. A complexidade da modelagem é enorme. Por quê?
porque é uma região degradada, tem ocupantes que não são proprietários, tem proprietários de imóveis abandonados. Há uma complexidade na modelagem que é garantir o respeito às pessoas que estão lá. E esse é o trabalho feito de modelagem, um longo trabalho de modelagem, longo trabalho, a partir de toda a experiência acumulada nesses anos. Essa licitação está aberta, as propostas serão apresentadas agora em novembro. É um projeto enorme de transformação urbana, por isso é que ele é muito inovador, de transformação urbana com respeito às pessoas, para obter maior eficiência, recuperar a cidade de São Paulo, que se degradou no centro, usando esse instrumento de parceria. Portanto, para resumir a minha resposta a você, Raquel, é preciso que planeje? Sim. É preciso que haja gestão de qualidade para preparar contratos? Sim. Mas cuidado para não se colocar regras legais gerais que criam uma quantidade de burocracias enorme que, eventualmente, não se consegue cumprir num caso ou em outro. E, pior, gera debates formais sobre validade ou invalidade da modelagem por razões, repito, puramente formais. Então, nós temos que encontrar um equilíbrio maior. A meu ver, a Lei 14.133, bem orientada, pesou a mão na burocracia e nós temos que interpretá-la de modo a não criar problemas contrários ao objetivo da própria lei. Professor, uma parte muito importante das contratações é o sancionamento. E em relação ao sancionamento nas contratações do Estado, uma pergunta que se faz sempre é: está cumprindo o seu papel? É preciso ajuste, e aí ajuste para, de um lado, evitar a impunidade, de outro lado, evitar o excesso paralisante. O senhor considera que os nossos modelos de sancionamento para contratações estatais conseguem não gerar insegurança excessiva e não fomentar a cultura da impunidade? Eu creio que o foco das administrações públicas, o problema de gestão, nunca foi o sancionamento, mas foi a gestão do contrato para realizar coisas, para gerar resultados. Nunca se trabalhou a questão sancionatória, senão como um mal que alguém, lá no fim da linha, tinha que tentar resolver quando se trata de um mal insolúvel. Portanto, não tem foco num bom programa de sancionamento. E assim tem sido em muitas áreas, inclusive no direito penal, que é um direito sancionador. É uma espécie de quarto de despejo da sociedade, o campo sancionador. Existem as normas para ameaçar, mas a efetividade dessas normas é baixa porque a gestão associada ao sancionamento é de baixa qualidade. Mas isso vem mudando no campo das agências reguladoras nos últimos anos, com um trabalho grande, não necessariamente incentivado por leis, mas algumas leis criaram incentivos, como, por exemplo, a LINDB, dizendo expressamente que se pode fazer acordos para resolver o passado. Mas essa evolução tem feito com que se busque foco. Processo sancionador não é para ficar ameaçando ninguém. Processo sancionador é para ser feito de maneira rápida, com respeito aos direitos dos envolvidos e resolver. Não é para empilhar. Então, o grande desafio hoje do direito sancionador administrativo é abandonar a era da pilha de processos. Precisa de foco. Foco exige escolha. É preciso escolher. Não é qualquer coisa que pode ser irregular que autoriza iniciar processos sancionadores. Fala-se muito do Japão, do Ministério Público do Japão, que seria tímido, ou da Justiça, que seria tímida, porque quase todas as ações penais são julgadas procedentes, quando não há acordo. Isso é coisa estranha. Ou o Ministério Público propõe poucas ações, ou o Poder Judiciário ele é covarde. Não, é porque o Ministério Público no Japão ele só propõe a ação quando ele vê consistência naquilo. Então, não se perde tempo fazendo de conta. Então, esse é o nosso desafio em relação às contratações comuns, conseguir trazer a experiência que se está passando agora nas agências reguladoras de repensar o direito sancionador para ter foco. Foco.
empilhar processos é desperdício de dinheiro público e é fingimento, não é aplicação da lei. Professor, com essa visão madura que o senhor tem sobre a teoria e sobre a prática do direito administrativo, eu quero lhe fazer uma última indagação. Se o senhor tiver de falar, numa palavra, numa frase, em poucas frases, aquilo que seria o núcleo duro do direito fundamental do direito administrativo, aquela essência que o senhor fala, um administrativista precisa pensar nisso, o que seria? É preciso pensar em dar viabilidade àquilo que pode dar errado. Nós não podemos gerir nem a nossa vida pessoal quando nós só fazemos as coisas com a certeza de que elas vão dar certo. Nós temos que apostar na gestão pública, e o direito administrativo precisa permitir isso, em projetos experimentais, para testar se aquele caminho efetivamente funciona. Foi assim com a criação do pregão, pelo qual eu fui responsável. Sim. Quando editamos a Lei Geral de Telecomunicações. Criamos um procedimento completamente novo de licitação, que não existia. Utilizamos a Agência Nacional de Telecomunicações, uma entidade nova que nós estávamos criando naquele momento, para testar o modelo. O modelo foi bem sucedido, espalhamos isso para toda a administração federal e em seguida se espalhou para o Brasil. Podia dar errado? Podia. Era uma tentativa. Deu certo, felizmente, mas muitas outras experiências precisam dar errado para que nós tenhamos sucesso em alguns casos. Então, o direito administrativo tem que abrir espaço para experimentação sem medo. Professor Carlos Ari Santos, eu não tenho como agradecer a partilha de informações tão generosa, tão lúcida, tão objetiva. Muito obrigada. Eu que agradeço. Viva o direito administrativo e o IBDA. Não perca o próximo episódio do IBDA Podcast. Nós ouviremos mestres, pessoas que fazem diferença e que pensam direito administrativo. Até a próxima.